Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, hoje dia 7 de abril do ano de 2017, e nós vamos dar continuidade ao nosso mini curso sobre desobsessão, falando hoje sobre a manifestação de espíritos sofredores. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Minha garganta ainda não está 100%, mas se eu eventualmente tiver que parar, vocês desconsiderem isso, ok? Bom, se esse é o primeiro áudio que você está ouvindo sobre esse mini curso, eu sugiro que você pare e volte ao primeiro, porque eu estou trazendo temas que eu considero sequenciais e importantes para serem entendidos antes de se chegar até aqui, ok? E você pode acompanhar isso observando o título de cada vídeo, onde eu estou colocando 01, 02, 03, justamente para ter uma sequência, ok? Vamos lá. Manifestação de espíritos sofredores. Em muitas casas de Umbanda, existe uma divisão entre os médiuns que incorporam os guias e aqueles que incorporam as entidades sofredoras. Esses últimos são chamados frequentemente de médium de transporte ou médium de passagem. A nomenclatura pode variar. Porém, da forma como nós trabalhamos aqui, na nossa casa, não existe essa diferenciação. Se você é médium e é médium de incorporação, então você incorpora tanto os sofredores como incorpora os guias. Se há uma divisão quanto a isso, essa divisão ocorre única e exclusivamente pela doutrina e conduta de cada casa. Não é um impedimento da mediunidade em si, mas como cada casa se organiza. Aqui, quem incorpora qualquer entidade sem diferenciação, ok? Importante dizer isso. Muito bem, a manifestação de espíritos sofredores geralmente não é um tipo de manifestação que agrada aos médiuns. Por quê? Bom, a começar porque são espíritos sofredores, então são incorporações que traduzem-se em angústia e em algum sofrimento. Os médiuns que frequentemente estão acostumados a se sentirem num estado de paz mais profunda, quando estão trabalhando com seus guias, a princípio estranham, porque são manifestações agitadas, são manifestações frequentemente até mesmo dolorosas. Alguns médiuns, como eu, por exemplo, têm uma certa peculiaridade na mediunidade de incorporação, onde algum sintoma da entidade pode se externar para o médium. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu incorporo um suicida que deu um tiro na cabeça, com frequência, antes da incorporação começar, eu já começo a sentir uma dor de cabeça terrível. E quando a entidade se manifesta, a impressão que eu tenho é que há um buraco na minha cabeça. Se é um espírito que, por exemplo, se enforcou, quando ele se manifesta, eu costumo ficar sem ar. E às vezes, após a incorporação, sentir inclusive a região da minha garganta dolorida, como se eu tivesse de fato passado uma corda. Não são todos os médiuns de incorporação que sentem no seu físico essa repercussão da chaga que o espírito traz, mas alguns sentem. Como há alguns médiuns de incorporação que podem não necessariamente sentir no seu físico, mas às vezes conseguem ver no seu corpo as chagas que o espírito possui. Então, a gente já teve relato de alguns companheiros, por exemplo, que incorporaram espíritos que morreram em acidente. E quando eles olhavam para o próprio corpo, durante o transe mediúnico, eles viam sangue escorrendo, eles viam as vísceras. Então vocês podem imaginar que são situações que trazem uma carga emocional muito forte, muito angustiante, e por isso a gente não encontra tantos médiuns assim dispostos a trabalhar para receber esses espíritos enfermos. Quando eu comecei na desobsessão, eu perguntei uma coisa para as entidades. Afinal de contas, por que nós precisamos fazer isso? Por que os próprios espíritos não tratam de se instruírem e de ajudarem uns aos outros? Por que era necessário uma manifestação tão penosa ao médium? Porque não se enganem. Observem que normalmente a reunião de desobsessão ela tem um prazo muito curto. O médium incorpora 3, 4 entidades, quando muito, porque o desgaste é tão grande, o sofrimento é tão pesado, que se forem muitas incorporações sequenciais, o médium vai terminar
exausto. E a entidade me falou: filho, essas entidades estão em estado de sofrimento tão grande que frequentemente elas não são capazes de nos ver. Então o mentor está ali do lado, o socorrista está ali do lado e simplesmente essas entidades não conseguem ver. Mas elas conseguem perceber a materialidade do nosso corpo, então elas podem nos ver. Quando elas então se manifestam e há o estabelecimento da incorporação, que acontece quase sempre a revelia da própria entidade manifestante, naquele momento ela absorve parte da energia do médium. Naquele momento em que ela absorve a energia do médium, ela tem uma espécie de anestesiamento das suas próprias dores. E tendo esse anestesiamento, ela consegue ter um pouco mais de calma para ouvir. Já que às vezes o sofrimento está tão pulsante que é preciso... ela não consegue ouvir. Nesse estado ela já está mais com a guarda baixada, é onde o dialogador vai entrar com a sua conversa. Será tema de outra reflexão, não essa. Naquele instante, ela é capaz de ouvir. Se a pessoa que está conversando com a entidade conseguir envolvê-la em vibrações elevadas, naquele momento, a entidade conseguirá perceber a presença dos socorristas e pode, a partir dali, receber o auxílio espiritual que ela necessita. Então, por aí já dá para vocês terem uma ideia de como o trabalho com a desobsessão é importante, o quanto ele é desgastante, mas o quanto ele é necessário. E, infelizmente, o que nós observamos, nesses 16 anos de estudo em espiritualidade, é que esses trabalhos têm diminuídos. São raros os terreiros hoje que praticam uma reunião específica para a desobsessão. A maioria não tem. Pelo menos as pessoas com quem eu tenho conversado dizem que não tem. Até mesmo centros espíritas, que tradicionalmente foram o recurso mais utilizado pela espiritualidade, andam deixando a desejar neste quesito. E, como certa vez me disse um preto velho, Pai Benedito, vocês devem vir para o trabalho da desobsessão com muito amor no coração, pensando que um dia pode ser vocês que estarão ali na fila esperando um médium através do qual poderiam se manifestar para receber um consolo, um alívio, um esclarecimento. E de fato ele tem razão. E é justamente esse móvel que tem feito com que eu grave essas reflexões, a fim de despertar o interesse daqueles que já têm algum interesse sobre esse tema e, quem sabe, assim favorecer a formação de novos grupos, porque o trabalho é imenso. Basta a gente observar os jornais, quantas pessoas desencarnam todos os dias, apenas no Brasil, vítimas de suicídio, de assassinatos, abortos, por meio da violência, na fome, na miséria, nos vícios. A gente tem que entender que a morte não transforma ninguém em santo, eu já disse isso nos áudios passados. Muitos desses espíritos continuam ainda agarrados ao plano material, com imenso sofrimento, sem qualquer possibilidade de contato com a espiritualidade superior, já que eles próprios não eram superiores, e necessitando de um local amigo, acolhedor, onde possam se manifestar, serem esclarecidos, serem orientados, para que então possam seguir a sua margem. E não há nada mais gratificante no trabalho com a desobsessão, que aliás esse termo já está caindo, Nós mesmos não utilizamos esse termo, eu trouxe essa nomenclatura apenas para ilustrar, porque numa reunião de desobsessão você não atende apenas obsessores, você atende suicidas, criminosos, arrependidos, perdidos e por aí vai. Então a gente chama de atendimento espiritual. Então vocês podem avaliar a importância disso, O compromisso que cada médium assume
ao trabalhar. E aqui eu já deixo de antemão uma dica para o médium: não falte, ok? Você não gostaria de chegar num hospital com a perna quebrada e descobrir que o médico que deveria estar de plantão ali para olhar sua perna não foi trabalhar. Você gostaria? Então, o médium compromissado com o trabalho da mediunidade, em especial da mediunidade em socorro aos sofredores, aos infelizes, ele deve se esforçar muito para estar sempre presente na medida do possível, só faltando quando não houver outra alternativa. Porque cada vez que o médium falta num trabalho de desobsessão, ou que um esclarecedor falta, é como se uma parte da equipe médica estivesse incompleta. Bom, não vou me alongar mais, vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.